Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a obra que eu escolhi, que é The Old Man and the Sea, né, que é O Velho e o Mar. Então essa obra é do autor Ernest Hemingway e ela retrata bem sobre duas paixões desse autor, né? Esse autor que ele já tinha feito alguns livros que não foram muito bem aceitos pela sociedade da época, e ele tinha entrado numa depressão, no alcoolismo, e aí posteriormente em 1952 ele resolveu escrever O Velho e o Mar, né? E foi um livro que se destacou bastante, né? Ele levou vários prêmios por conta desse livro, inclusive o Prêmio Nobel, né, de Literatura em 1954 com O Velho e o Mar, né? Então esse livro teve uma repercussão grandiosa. E nesse livro o autor retrata suas duas paixões, como eu havia dito anteriormente, né, que é Cuba, né, que ele havia se mudado para Cuba e vivia lá, e o mar, né, a pescaria, a navegação, que Ernest ele tinha, né, essa paixão pelo mar. Então, né, como o título mesmo fala, né, O Velho e o Mar tem esse envolvimento. Do que fala a história, né? Nesse período, Cuba era ainda capitalista, né? Só que nessa época ainda existia muita questão do homem e a natureza estarem mais em equilíbrio, né? Porque hoje o homem ele se acha muito superior, né, aos animais, à natureza. E naquele tempo não, ainda existia um certo respeito, né, que é o caso do protagonista, que é o Santiago, né? O Santiago, ele era um pescador bem idoso, né? Ele era viúvo, vivia sozinho, né? Não tinha ninguém, né? Então, no livro retrata bem a solidão de Santiago, retrata bem essa questão do abandono, inclusive, né? Então, Santiago, ele vivia sozinho e ele tinha apenas um amigo, né? Um jovem chamado Manolim, né? Então, Santiago, ele era um pescador bastante humilde, pobre, né? E humilde não só na questão financeira, mas também humilde na questão de respeitar a natureza. Ele entendia a grandiosidade que é a natureza, né? O respeito, ele tinha aquele respeito, né? E ele não se sentia maior ou melhor do que tal, né? E ele tinha uma certa ganância de pescar um peixe bem grande, né? Ele tinha muita vontade, só que ele estava no momento numa maré de azar. Ele estava há 84 dias sem pescar nenhum peixe, né? E aí ele começou a se sentir super mal porque ele tinha perdido, de certa forma, o respeito dos outros pescadores. Os pais de Manolim, que era aquele jovem que ficava ajudando ele, que ele tinha ensinado a pescar, já não deixavam mais Manolim acompanhar Santiago, né? Porque não, ele não tá mais dando certo, vá acompanhar outra pessoa. Só que Manolim, onde mostra também no livro, a amizade, né? Manolim sempre fazia, nunca deixou de ajudar Santiago. Ele sempre estava ali à disposição, nem que fosse para deixar comida, para ajudar de alguma forma, né? Santiago, ele estava ali. E é uma das coisas que o livro retrata também, a questão da amizade, da fidelidade, né? E aí, nesse período de maré de azar, Santiago ficava lembrando, tendo várias lembranças de viagens que ele já tinha feito na vida, como ele já era idoso, viagens que ele fez para a África, enfim. Certo dia ele acordou e disse: hoje vai ser diferente, né? Hoje vai ser um bom dia, vai dar tudo certo e vou pescar um peixe bem grande, né? Então aí ele saiu, botou o barco numa direção diferente, colocou as iscas e acompanhou as andorinhas, né? E aí até que uma hora ele sentiu um peixe puxando bem forte, né? E aí ele disse que é agora que eu pesquei um peixe bem grande como eu desejei e eu vou recuperar a minha honra de pescador que ele estava sentindo, né, que já tinha perdido. Mas, para a surpresa dele, o que aconteceu? Esse peixe era já grande demais. Esse peixe tinha mais de 5 metros, mais de 700 quilos,
né? E aí começou, é onde entra o livro, na batalha do pescador e o peixe, né? Quem venceria essa batalha, né? Então o livro retrata bastante que o peixe muito grande e feroz querendo se salvar, né? Só que o velho, que é Santiago, tentando na cabeça que tinha que recuperar a honra dele. Ele ia mostrar para todo mundo que ele era um pescador forte e que apesar da idade ele ainda tinha, né, essa hombridade de chegar e pescar o peixe grande. E aí isso se dá no livro por bastante tempo. Esse livro é um livro relativamente pequeno, só tem mais ou menos umas 100 páginas, né? É um livro que dá vontade de terminar a leitura, de ficar lendo. E nesse momento, né, dessa batalha, a gente percebe a semelhança que o autor, né, ele colocou com Santiago, né? Ernest Hemingway, ele colocou a semelhança da vida dele no Santiago, né? Que ele tinha passado por um momento de depressão, um momento de tristeza, assim como Santiago estava passando pelo momento de maré de azar, muitos dias sem pescar, mais de 80 dias, né? E aí a gente percebe essa questão da semelhança. E aí onde a gente percebe que o autor bota outro aprendizado para a gente ter perseverança, né? Uma perseverança e não desistir, não se deixar dominar pelos problemas e nem pela tristeza. E aí onde começa a reta final. Quem ganhou essa batalha, né? Quem ganhou a batalha? Apesar do peixe ter forçado bastante, Santiago ele conseguiu pegar o peixe, matar o peixe. Só que quando os tubarões que estavam na água sentiram o cheiro de sangue, viram a situação, eles começaram a atacar Santiago, né? E naquela batalha pela carne, Santiago acabou que ficou só com a espinha, né, do peixe. Chegou lá, voltou para casa só com a espinha do peixe e se maldizendo que continuava na mesma, que não tinha tido sorte, né? Mas e que ia continuar testando na maré de azar. Mas o livro nos traz uma reflexão sobre perseverar, sobre Santiago. Ele era um homem pobre sozinho, mas ele estava onde ele queria estar. Ele estava fazendo o que ele amava, né? Que é pescar. Né? E esse livro ele acontece num momento bastante importante, né? E dá essa reflexão para que para nós podermos refletir sobre a questão da importância da amizade, perseverar. E é isso que eu entendi do Velho e o Mar.